Pô, cara, é um absurdo esses estatistazinhos, defensores desses governos burocráticos ficarem a favor aí da proibição do sequestro, entendeu? Não tem nada a ver isso, cara. Sequestro é uma transação voluntária entre duas pessoas, cara. Uma pessoa quer o resgate do parente e a outra pessoa está oferecendo esse serviço no mercado pelo valor que uma está disposta a pagar. No governo não tem nada que se meter com isso, cara. É uma transação entre duas pessoas, bicho. É muita coerção esse governo, nada a ver, cara, atrapalhando o livre mercado aí de resgates, pô. Essa semana teve um monte de assunto clichê, entediante, e pelo menos um interessante que foi a respeito da venda de órgãos, e é sobre esse que eu quero dar meu pitaco. Porque geralmente eu sou a favor de toda e qualquer liberdade individual a partir do momento que duas ou mais pessoas estiverem fazendo qualquer coisa de livre e espontânea vontade, mesmo quando essa coisa é repulsiva para mim. Mas nesse caso eu sou contra e eu quero explicar por quê. O ponto principal, como você já deve suspeitar, é a questão do livre e espontânea vontade, a nossa maldição da mente descontínua, a nossa mania de enxergar tudo em preto no branco. Porque tem alguns libertários radicais, alguns defensores aí do amarás a liberdade acima de todas as coisas, que só enxergam duas coisas. Para eles só existem dois extremos, ou é voluntário ou é involuntário e ponto final, não tem discussão. Não tem meio termo, não tem contexto, não tem nada. É bem absoluto versus mal absoluto. E a vida real não funciona assim, né, gente? Então eu vou ter que repetir a mesma explicação que eu dou para os religiosos quando estão discutindo a questão do livre-arbítrio. Não existe decisão totalmente voluntária. Assim como não existe decisão totalmente coagida. Todas as decisões que a gente toma na vida são influenciadas, são direcionadas por fatores internos e por fatores externos também. Algumas mais, outras menos, é claro, mas não existe uma barreira separando voluntário de involuntário, tá? É uma coisa gradual. Até se eu te pedir agora para decidir entre um sorvete ou uma pizza, você vai ter sua decisão direcionada por fatores externos. Ela não vai ser uma decisão 100% individual, voluntária, só sua. Dá para entender isso? E mesmo quando um ladrão aponta uma arma na sua cabeça, entregar a carteira é uma decisão que tem um fator voluntário. Você escolheu entregar a carteira ao invés de reagir. Houve uma parte da decisão que foi sua, você não foi 100% coagido. Você decidiu que não compensava tentar reagir. É lógico que as duas decisões não são a mesma coisa. No caso da pizza, sua decisão é muito mais livre do que no caso do assalto, porque as consequências de um dos lados são muito piores em um dos casos. Mas nenhuma das duas está totalmente nos extremos da barra. Dá para entender? Ok, agora eu quero que você pare para pensar e seja 100% sincero com você. Não precisa nem comentar aqui. O que você acha que leva uma pessoa a querer vender um órgão? Em que lugar nessa barra aqui você colocaria essa decisão? Ela estaria mais próximo da pizza ou ela estaria mais próximo do assalto? Pois é, na minha opinião, a venda de órgãos está muito mais próxima da coação do que da livre escolha. A pessoa que chega ao ponto de estar disposta a vender um órgão não é um cara que acordou um belo dia e achou que seria um bom negócio, que dá para fazer um dinheirinho extra. É uma pessoa que está desesperada. Você consegue concordar com isso? Contra a vontade, ela está sendo forçada pelas circunstâncias a entregar uma parte do próprio corpo para ter dinheiro para comer ou sei lá. Então, no meu ponto de vista, a compra, e presta atenção agora que eu estou usando compra e não venda, a compra de um órgão é um ato de extorsão quase tão violento quanto um estupro, um assalto, um sequestro. A única diferença é que em vez de estar apontando uma arma para a pessoa, você está apontando um maço de dinheiro e obrigando ela a entregar aquilo que você quer para poder viver. E se o seu critério para ser a favor da venda de órgãos é que você acha que isso é uma transação voluntária, econômica, como qualquer outra, eu acho que você devia tirar um tempinho para repensar essa posição. Porque apesar do voto, por exemplo, ser chamado de obrigatório, as consequências de você resolver não ir votar porque não está afim são muito menores, são muito mais insignificantes para você do que para uma pessoa que está na condição de precisar vender o órgão decidir não fazer isso.
ela está sendo muito mais coagida a vender esse órgão do que você aí votar. Beleza, gente? É isso. Tira esse tempinho para pensar e eu vou ficando por aqui. Obrigado e até a próxima. Recebe as relíquias do Papa João Paulo II, uma grande festa que começa às 7h30 da manhã na Igreja Santo Antônio. Por que não é um carro de funk, né? Voltou o outro.